Oi, acabei de gravar um vídeo aqui falando de uma personalidade múltipla de um judeu. Já devo ter postado esse vídeo quando vocês estiverem assistindo esse agora. Então eu vou continuar gravando, né? Já acabei a gravação, parei lá e comecei já outra. Essa história, o assunto que eu vou falar aqui foi uma experiência que eu tive com a minha mediunidade na parte física e no plano astral. Foi uma experiência que me trouxe bastante conhecimento, mas na época eu não dominava a minha mediunidade. Pra ser sincero, eu nem ligava pra minha mediunidade. Meu negócio era trabalhar e ganhar dinheiro. Era só isso que eu pensava, né? Eu vou trabalhar e ganhar dinheiro. E aconteceu, eu tenho várias experiências com a minha mediunidade. Essa me trouxe muito medo, essa que eu vou contar aqui, eu fiquei com muito medo. Só que é um assunto muito delicado. Peço desculpa para aqueles que se sentirem ofendidos, mas é um assunto delicado. Contar. Em 2020 eu estava com 20 anos de idade. Eu moro em São Paulo agora e eu nasci aqui em São Paulo. Em 2020 eu saí do estado de São Paulo e fui para outro estado no sul. Não vou falar o nome da cidade e nem o estado do sul que eu fui, porque esse assunto é delicado para ficar, né? Então vamos lá. Eu arrumei serviço num estado, numa cidade no sul do país. Aluguei uma casa do lado da fábrica que eu estava trabalhando. Era uma fábrica de móveis e eu trabalhava no setor de espuma, na fabricação contínua de espuma. E a casa que eu aluguei, no terreno que eu aluguei a casa, tinha a casa do dono que ficava na frente e duas casas de 2 cômodos no fundo. Porém, tanto o quarto de uma como o da outra dividiam uma parede. Então o meu quarto, onde eu coloquei a minha cama, que eu dormia com a cabeça pro lado da parede, era a mesma parede do outro quarto, da outra casa. Então eu aluguei lá no terreno, eu era o único inquilino desse terreno, né? Morava o dono na frente e eu e a outra casa ficava vazia. E quando eu já estava contando, já 9 meses que eu estava trabalhando nessa empresa, eu cheguei do serviço, né? Eu tinha uma rotina, acordava às 6 horas da manhã, 7 horas eu entrava no serviço. Então eu acordava às 6 horas para tomar café, 7 horas eu entrava no serviço, aí às 5 da tarde. 5h20 eu já estava em casa faz tempo. 5 horas eu saía do serviço, era 5 minutos até minha casa, pra ser sincero. Só que eu costumava chegar às 5h20. E aí, que eu ficava batendo papo, né, lá na saída da empresa. Ó, pessoal, não liga não que hoje tá frio, viu? Por isso que de manhã, quando eu fiz o vídeo lá do judeu, eu tava com blusa e agora esfriou mais. Agora já na parte da tarde, do mesmo dia, não foi quase agora que eu fiz o vídeo, viu? Tá muito frio. E dentro de casa a câmera do celular não pega bem, por isso que eu vim filmar aqui fora. Então, aí eu cheguei do serviço, né? Aí o dono da casa tava lá na porta da casa dele, né? Por onde eu passava. Ele falou, quero falar com você. Aí eu falei, tudo bem. Ele falou, não, vai ser rápido. Eu aluguei a outra casa lá para um casal. Quando você entrar aí, porque era uma casa de frente para outra. Você não se assusta não, que tem um casal já morando aí. E aí eu entrei, eu vi eles lá, eu cumprimentei eles, boa tarde, e entrei. E aí, eu comecei, a partir desse dia, eu comecei a ouvir um choro de criança quando eu tava dormindo, mas logo eu dormia e não lembrava de mais nada. E aí foi aumentando esse choro de criança, ficando muito. Assim, não era um choro legal de se ouvir não, era uma coisa meio ruim. Essa criança... Eu não sei quantas noites tinha passado, eu já comecei a reparar, eu falei, essa criança chorou a noite toda? Que é isso? Tem que levar no médico, né? Pensei comigo, não vai morrer. Não parava de chorar, não era assim que a criança cansa de chorar e para, né? A mãe dá leite, alguma coisa, para. Eu falei, meu Deus, a criança chorou a noite toda, né? Então, um belo de um dia, já tinha passado lá, acho que um mês, sei lá.
eu cheguei muito cansado mesmo. Então esse casal, eles começou a se comunicar comigo, conversar de vez em quando. E aí ela começava a falar pra mim que veio pra cidade, porque, né, cidade do interior do sul do país, uma cidade no sul do país, em algum estado, que ela saiu do sítio e veio pra cidade porque ela estava doente, ela veio, o marido trabalhar e ela ia pro médico, né, um médico, pra ver a pressão. E aí foi passando o tempo e ela falava pra mim que estava indo no médico e o médico não estava resolvendo o problema dela. Ele não tá achando o que é. Eu perguntei: o que você tem? Ela falou assim: eu tenho um zumbido no ouvido e eu tô perdendo minha saúde, olha como que eu tô ficando magra. E ela tava realmente de olhos fundos, ombro caído. Aí eu perguntei: não é como se fala, anemia? Ela falou: não, eu fiz os exames de sangue, não deu anemia, não acho o que é. E aí nessa daí, tava com o marido dela, nessa daí o marido dela chegou e falou pra ela assim: olha bem, ele não tem nem umas panelas direito pra cozinhar, que eu tinha poucas panelas, né, eu tava morando sozinho. Aí ela falou assim: eu tenho 2 panelas lá, uma pra cozinhar feijão, e eu tenho algumas colheres de fazer feijão e arroz, eu vou dar pra você. Aí eu falei: não precisa, né, ela pegou com muito carinho e me deu. Eu fiquei muito agradecido. Aí eu fui, né, e aí eu lavei tudo. Ela já tinha lavado, mas eu lavei e fiz a comida. Na hora que eu tava jantando, eu falei: nossa, né, que comida boa, né? Que coisa boa, ganhei as panelas, me ajudou muito, sabe? E aí eu falei: nossa, eu fiquei muito agradecido. E aí eu fui dormir. Aí de dia, eu lembrei, nossa, eu vou fazer uma oração pra ela, eu vou rezar pra ela, para que os médicos achem o problema dela, resolvam, ajudem ela. Porque como se diz, eu falei assim: eu não tenho dinheiro para pagar ela, porque eu tô muito grato pelas coisinhas que ela me deu, eu vou fazer isso. E aí eu fiz a oração de manhã e fui trabalhar. De noite, quando eu cheguei, ela tava, mas ele de novo lá, né, ele tinha chegado do serviço. Aí eles me cumprimentaram e entraram. Aí eu entrei, aí eu coloquei o arroz, fiz o arroz, liguei o fogo, fiz o arroz. E aí eu resolvi fazer uma prece de novo pra ela, pedindo pra Deus pra poder resolver o problema dela, saúde dela. Só que eu apaguei na cama, assim, não é que apaguei, eu não conseguia levantar mais. Eu fiquei assim, aí foi assim, ó, na realidade foi assim. Aí eu terminei a prece, aí parecia que eu caí pro fundo da cama e voltei rápido. Sabe quando dá aquela queda e volta? Eu falei: nossa, eu tentei me levantar, não consegui. Nossa, meu Deus do céu. Comecei a escutar um choro de criança no meu ouvido, mas é um choro horrível. Era de bebê, mas era horrível, me arrepiava todinho. Era uma coisa terrível, um som horrível de bebê chorando. E eu deitado assim, e eu não via ele vinha, ele chorava do lado do meu ouvido assim, ó, parecia que ele tava aqui, ó, e eu não via ele respirando, chorando. Aí ele ia por trás da minha cabeça tentando ver, não via, olhando assim pra ver se via. Aí ele vinha e chorava no outro ouvido. Daqui a pouco aquilo virou uma sombra grandona e foi pra onde eu conseguia ver, e virou uma entidade na frente lá, barbuda, de uns 30 anos a entidade. Então o bebê virou ele. Eu olhei aquele cara, aquela coisa horrível, e eu não tinha experiência igual eu tenho hoje. Hoje eu saberia o que fazer. Eu ia passar medo, com certeza, mas eu saberia o que fazer. E eu, sem experiência, só queria sair daquela situação. Só queria sair correndo dali. Se eu conseguisse apagar ali, piscar ali, apagar e aparecer no colo da minha mãe e pedir socorro pra ela, eu pedia. Eu te juro por Deus, era tanto medo e eu não conseguia fazer nada. Fiquei ali sem poder fazer nada. E essa entidade olhando com muita raiva pra mim. Aí ele começou a falar assim: ela me abortou. Aí ele virou criança de novo e viu o choro no meu ouvido. Criança. E eu não conseguia nem chorar de medo. Não conseguia nem chorar de medo.
E aí o bebê começou a chorar de novo. E eu vi que ele tava soltando um líquido em vez de ser sangue, sabe? Um líquido escuro. Aí ele voltou de novo a ser sombra. E voltou a ser aquele cara de novo. Falou, eu vou secar ela de dentro pra fora. Ele fala. Mas era uma voz de infernal, uma voz do diabo, né? Eu vou secar essa filha de uma... E soltou palavrão. De dentro pra fora. Eu não perdoo essa filha de uma... O cara falou assim, a entidade falou assim, eu vou matar ela. Ela vai morrer seca. E eu vou secar o útero dela primeiro. E soltava palavrão. Ele falava cada palavrão. E quando ele soltava palavrão assim, vinha um choque em mim. Ele tava... Não tem conversa, essa desgraçada. E aí ele voltou a resmungar e chorar igual criança. E virou uma sombra, ficou pequeno e eu comecei a ouvir o choro de criança. E eu falava, meu Deus do céu, me tira daqui. Faz eu sumir daqui, aparecer no colo da minha mãe, pra ela me abraçar e falar, meu filho, eu vou proteger você. Eu só não fiz o 2 nas calças porque eu não tinha jantado. É sério, senão eu tinha me cagado todo de medo. Aí eu consegui mexer meu corpo, levantei, peguei a bicicleta velha que tinha lá no quintal, montei nela e corri pro centro da cidade, que era perto lá, dava 15 minutos, eu fiz acho que em 5 minutos. Eu atravessei rua lá que carro passava, que só por Deus. Cheguei no centro lá e queria ficar perto das pessoas e sentindo aquele negócio nas minhas costas, eu tava sentindo a entidade. Né, eu não dominava a minha mediunidade, dá nisso. E aí, eu fiquei lá. Eu sei que escureceu e eu com medo de ir pra casa, Ó, cuidado aí, cachorro, vai. Vocês não vão brigar agora não, né? Escureceu e aí eu comecei, eu rezando toda hora. Eu não tenho nada, nem terminar o Pai Nosso. Já viu matracar o Pai Nosso? Pai Nosso, se estás no céu e não terminar, o medo faz isso, né? A gente quando reza com medo, não reza com fé, a gente só matraca. E rezando o Pai Nosso, e acho que os pessoal acho que me olhavam e falavam, esse cara é doido, né? Aí, teve uma hora que eu tive que voltar pra casa, né? Fui voltando, aí eu cheguei lá no portão, tava lá o dono da casa lá. Falei, menino do céu, você largou uma panela no fogo aí, ó. Sorte que a porta tava aberta, mas quando eu fui ver, tava tudo coberto de fumaça. O que era aquilo que você tava fazendo no fogão lá? Queimou tudo. Aí a panela que a mulher tinha me dado queimou. Fumaçou a casa toda, um fedor de fumaça, ficou bastante dias. E eu falei, eu vou vazar dessa casa aqui, essa casa aqui tá amaldiçoada. Vou sair fora. E aí depois, eu de vez em quando eu ouvi o choro da criança, sabe? Eu já sabia que era o cara lá, eu falava, que droga. E aí quando eu vinha do serviço, que eu ficava perguntando lá na frente, lá, o casal tá ali fora. E eu esperava eles entrar pra dentro pra nem conversar com eles. Eu era irresponsável. Você sabe o que eu tinha que fazer? Agora eu sei o que eu tenho que fazer como médium. Era pra mim ter chamado o meu índio velho. Na época, se eu não soubesse o nome, eu chamasse meu mentor. Ter chamado meu mentor pra me dar segurança, eu não ia sentir medo. E eu ter conversado com essa entidade e ter ajudado ela. Essa entidade, por mais que ela queria se vingar, ela estava precisando de ajuda, esse espírito. Eu estava precisando de ser tratado, de ser encaminhado para uma colônia espiritual. E aí o processo é terapêutico ou energético. Se ele não responder, se você fizesse assim com a mão, eu vou tirar sua dor, peraí, para nós continuar conversando. E você tira a dor do espírito, você cura o espírito, e depois você... Agora, ó, eu vou esclarecer você, você vai ver com clareza tudo. E aí depois você leva o espírito para ver quando ele fez mal para a pessoa, porque... para ele entender que ele não é só vítima, que ele também é farinha no mesmo saco. É mais ou menos essa lógica. Então tudo isso tem que ser feito. Um médium que domina a sua mediunidade, ele consegue fazer isso. Ele passa medo. Mas você viu, eu não pude correr. Então naquele momento que eu tava lá travado, que eu não podia correr, era hora de eu chamar meu mentor. Então tá. Aconteceu que chegou um final de semana, eu tinha que visitar minha mãe. Minha mãe e meu pai também mudaram pro sul, só que era em outra cidade. Aí eu fui visitar meus pais e meus irmãos. E aí tinha um cara lá na firma lá, que ele tinha acabado de chegar e ele não tinha um lugar para morar ainda. Ele ia, a casa a república que ele ia se chegar lá, que era perto lá da empresa, os pessoal não tava lá, tinha ido viajar. Ia chegar só depois de 2 dias. E aí era o tempo de eu ir lá
visitar meus pais, aí eu pedi pra ele cuidar da minha casa. Aí ele tinha falado pra mim que precisava de... Eu falei, não tem como você arrumar um lugar pra mim dormir, não? O cara trabalhava, era trabalhador. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu tô indo visitar meus pais, você não quer ficar lá em casa, não? O cara ficou. Eu não contei da criança chorando, né? Deixei. Falei, vamos ver, né? Deixa o meninão aí, vamos ver como que ele lidar com isso. Quer que os outros pulam também, vai pra ver. O cara não vai morrer, né? Só pra ver o que acontece. Aí eu fui lá ver minha mãe, voltei. Aí ele já tinha saído já, né? Eu cheguei, fui numa segunda, eu falei pro meu patrão que ia chegar tarde na segunda, né? Eu cheguei cedo, ele já não tava lá, ele tinha deixado a chave. Fui trabalhar lá na firma, ele falou pra mim, falou assim, pô, meu, aquela mulher lá é uma irresponsável, sua vizinha. Eu falei, por quê? Ela fica batendo na menina. Eu falei assim, mas você viu ela bater? Ele falou, não, mas a criança chora a noite toda. Cara, é um choro horrível, cara, dá até uns arrepios. Aí ele falou, você tem que falar pra ela, que é pra ela levar a menina pro médico, ela não tem que bater. Leva a menina pro médico, a menina chorando a noite toda. Eu falei assim, você sabe se é uma menina? Ele falou, não sei, é choro de criança. Só que eu não resolvi o problema porque eu não tinha experiência. Eu não sei o que aconteceu, que esse pessoal depois voltou pro interior. Não sei o que aconteceu com ela. Mas provavelmente a espiritualidade deve ter encaminhado esse espírito, né, para tratamento.